Olá! Você sabe como e quando resolver uma equação do segundo grau usando soma e produto? Bem, se a sua resposta for não, então assista a esta aula que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Carlos Opelato e você seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, vejamos como fazer isso. Bem, antes de eu responder essa pergunta, que aliás são duas perguntas, né? Como e quando, nós precisamos saber o que é uma equação do segundo grau e o que significa resolver uma equação do segundo grau. Então vejamos o que é uma equação do segundo grau. Então uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c, eles pertencem aos números reais e nós damos o nome deles de coeficientes. E o a, ele tem que ser diferente de zero. E o x, que aparece ali e aqui, nós damos o nome de variável. O coeficiente do x ao quadrado é o a, tem que ser diferente de zero. O coeficiente do x é o b. E o c a gente chama de termo independente. Porque na equação, o lado esquerdo da equação é o primeiro membro da equação. E o lado direito é o segundo membro. E o segundo membro vai ser igual a zero. E o primeiro membro tem aqui, ó, o ax² é um termo, que é o primeiro termo. O bx é o segundo termo. E o c é o terceiro termo. Observa que o primeiro termo depende do x e o segundo também. O terceiro não, nós chamamos de termo independente. Então vejamos exemplos aqui de equações do segundo grau. Primeiro, x² menos 2x menos 3 igual a zero. É uma equação do segundo grau, onde o coeficiente a, que não aparece aqui o valor dele, é o que está multiplicando o x². Quando não tem, é 1. Então o a é 1, o b é menos 2 e o c é menos 3. Olha que o a é o coeficiente do x², da variável que está elevada ao quadrado. E o b é da variável que está elevada a 1, que não aparece o expoente 1 aqui, mas é 1 que eu tenho aqui. Não precisa colocar ali. Vou marcando aqui só para destacar. Segunda equação, 2x² menos 5x mais 1 igual a zero. O a é 2, o b é menos 5 e o c é 1. Essa primeira equação, essa segunda equação, eu tenho aqui como variável x. Já na terceira equação eu tenho 3t² mais 6t igual a zero. A variável no caso aqui é t. O a é 3 e o b é 6. O c não aparece aqui, ele vale zero então. Na quarta equação é y² menos 25 igual a zero. O a é o coeficiente do y². O b não aparece aqui porque não tem o coeficiente do y. E o c é menos 25. E essa quinta equação, 4x² igual a zero. O a é 4, o b e o c são iguais a zero. A equação 3 está na variável t, a equação 4 na y, e a 5, a 1 e a 2 na variável x. A equação 1, a equação 2, elas são equações completas. Completa. Aqui também. A equação 3, a 4 e a 5, nós chamamos que elas são incompletas, porque está faltando ou o b, ou o c, ou ambos. Aqui está faltando quem? O c, aqui o b, e aqui o a, o b e o c. Tá? Significa que eles são iguais a zero. Agora, o que significa resolver uma equação do segundo grau? Resolver uma equação do segundo grau é encontrar o valor para o x, que substituído aqui e aqui, feito essas operações, o resultado vai ser zero. Ou seja, encontrar o valor para a variável. No caso aqui o x, aqui também, ó, vou trocar o x por um valor, levar ao quadrado, multiplicar por 2, pegar o x, multiplicar por menos 5 e somar todos esses valores aqui. Somar 1 aqui, essa operação aqui, essa daqui tem que dar zero. Aqui eu tenho que achar o valor para o t, que é elevado ao quadrado, multiplicado por 3, mais 6 vezes o t tem que dar zero. Aqui achar o valor para o y, que é elevado ao quadrado, menos 25 tem que ser igual a zero. E o valor para o x, que é elevado ao quadrado, multiplicado por 4, tem que ser igual a zero. Como a equação ela é do segundo grau, eu posso ter até dois valores para essas variáveis aqui, que substituído aqui, dê resultado zero. Posso encontrar 2, 1 ou nenhum valor real. São números reais, tá? E como é que eu resolvo essa equação? E resolver a equação é encontrar esses valores. Esses valores nós chamamos de zeros da equação, o raiz da equação. O valor que anula a equação também. Nós temos uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara, tá? Que eu calculo o valor da variável. No caso dessa equação aqui, dessas equações, que elas dependem da variável x, o x
que eu tenho que encontrar, ele é dado por essa forma, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Essa expressão que está aqui dentro do radical, que é o radicando, que é b ao quadrado menos 4ac, nós chamamos de delta, uma letra grega maiúscula aqui. E o delta ele é o discriminante da equação. É ele que vai informar quantas raízes reais a equação vai ter. De que maneira? Eu calculo o delta. Se ele for menor que zero, ou seja, um número negativo, não existe raiz real. Se o delta for igual a zero, existe uma única raiz real ou também duas raízes reais iguais. E se o delta for maior que zero, seja um número positivo, existe duas raízes reais diferentes. Beleza? Então essa fórmula aqui de Bhaskara eu mostro lá numa aula que eu vou deixar aqui no cards, um link aqui para você clicar e ver lá como é que eu chego nesta fórmula aqui de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau deste tipo aqui. Dá uma olhadinha lá depois, tá? Bem, agora vamos ver como é que nós chegamos na solução dessa equação usando soma e produto. E quando que eu vou utilizar a soma e o produto. Então, resolução de uma equação do segundo grau usando o método da soma e produto. Então, ó, considere a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a equação do segundo grau, onde o a, o b e o c eles pertencem aos números reais, são os coeficientes, e o a ele é diferente de zero. Então, nós vamos partir aqui lá da fórmula de Bhaskara. Então, eu vou separar aquele sinal de mais ou menos em x1 igual a menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, e o x2 vai ser igual a quem? Menos o b mais, agora eu usei o sinal de mais aqui, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. O método da soma consiste em eu somar as duas raízes, o x1 e o x2. Então, soma é igual a x1 a x2. Eu peguei aqui a expressão do x1, que é essa daqui, e estou somando com a expressão do x2. Eu coloquei entre parênteses o x2, eu tenho duas partes aqui, né? O menos b e essa outra raiz ali. Observa que aqui é uma fração, o x1 é uma fração e o x2 também é uma outra fração. Só que elas têm em comum o mesmo denominador. Para eu somar frações, eu tenho que ter o mesmo denominador, aí eu junto os numeradores. Então eu repeti o denominador a 2a e peguei esse numerador aqui, ó, menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, mais menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Agora observem aqui no numerador que esta parcela aqui, ó, e essa daqui, elas são uma oposta à outra. Então eu posso cancelar. Uma negativa, a outra é positiva. Então eu posso cancelar ali. Então x1 mais x2 vai ser quem? Menos o b, então você fica com menos 2b dividido por 2a. Aqui eu posso simplificar esse 2 com esse, ou dividir, correto? Então x1 mais x2, que é a soma, vai ser igual a quem? Menos o b dividido por a. Agora vamos ver como é que é o produto. Bem, o método do produto consiste em multiplicar o x1 pelo x2. Aqui está o x1 e aqui está o x2. Eu coloquei entre parênteses aqui no numerador. Bem, para multiplicar uma fração por outra fração, eu multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, fazendo o denominador primeiro, 2a, que multiplica 2a, e o numerador aqui eu tenho um produto notável, que é o produto da diferença pela soma de dois termos ou produto da soma pela diferença de dois termos. Os termos são menos b, o primeiro termo, e o segundo termo, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma aula que eu explico lá este tipo de produto notável aqui, entre outros também. Então o resultado dessa multiplicação aqui no numerador vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo? Menos b ao quadrado vai dar b ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. Como eu tenho aqui uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cancelar aqui, ó, esse índice com esse expoente e vou eliminar o radical, que é esse símbolo aqui. Sobrou o b ao quadrado menos 4ac. Como aqui eu tenho uma subtração, que eu tenho o sinal de menos aqui, eu coloquei entre parênteses aqui, ó, o menos b ao quadrado menos 4ac. No denominador, o que eu vou ter? 2a vezes 2a, 2 vezes 2, 4. a vezes a ao quadrado. Agora aqui eu vou ficar com b ao quadrado, menos b ao quadrado, peguei esse menos aqui com mais dá menos vezes menos dá mais.
mais 4ac. E o denominador fiquei com 4a ao quadrado. Então, x1 vezes x2. Observe aqui agora que no numerador eu tenho b ao quadrado positivo com b ao quadrado negativo. Eu posso cancelar este com esse. O que sobra no numerador? 4ac. No denominador, 4a ao quadrado. Então, 4ac no numerador. Esse a ao quadrado é a vezes a. Então, eu coloquei aqui 4a vezes a. Agora eu posso pegar esse 4, dividir por 4 dá 1. O a dividido por a dá 1. Então, ficou c dividido por a, como sendo o produto. Então, o produto ele é igual x1 vezes x2 é igual a c dividido por a. Ou seja, se eu pegar o x1 e multiplicar pelo x2, é o mesmo resultado eu pegar o c dividido por a. Então, agora vamos ver. Acabamos de ver o como, né? Como que é a soma e como que é o produto. Agora temos que ver quando que eu vou utilizar a soma e o produto. Então, quando usar a soma e o produto? Nós vimos que a soma, que é dada por x1 mais x2, ela é igual a menos b dividido por a. E o produto que é dado por x1 vezes x2 é o c dividido por a. A equação nossa é essa daqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E o a que ele tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, essa equação não vai ser uma equação do segundo grau. Por esse motivo. Então, qual que é a resposta para essa nossa pergunta? Quando o coeficiente a for igual a 1. Então, quando esse coeficiente aqui for igual a 1, então eu vou trocar aqui o a por 1. Então, aqui eu vou ter aqui 1. Trocando o a por 1 aqui, eu vou trocar o a por 1 aqui em cima também. Coloquei 1 aqui. E vou trocar o a por 1 aqui também. Então, vamos ver como é que vai ficar a soma. Soma menos b dividido por 1, então vai dar b. Então, a soma vai ser menos o b. E o produto? C dividido por 1 vai ser C. Então, o produto vai ser C e a soma menos B. O que significa isso? Que a soma vai ser o valor do coeficiente B com sinal trocado. Esse menos aqui a gente fala na prática é com sinal trocado. Então, é menos o B. E o produto vai ser o valor do coeficiente C. Aqui eu tenho dois exemplos. Primeira equação, x ao quadrado mais 2x menos 3. Observa que o coeficiente do x ao quadrado é 1, não está aparecendo aqui, mas é 1. Então, vamos marcar aqui. O A é igual a 1, o B é igual a 2, que é o coeficiente do x, da variável que está elevada ao expoente de 1, e o C é o termo independente, que não tem uma variável acompanhando ele. Então, é menos 3. Então, eu posso usar soma e produto para essa equação, porque o A é igual a 1. Segunda equação, o A aqui também é 1, é 1x ao quadrado, menos 8x mais 15 igual a 0. O A é 1 também. O B é igual a menos 8, aqui, e o C é igual a 15. Eu marquei aqui esses coeficientes. Deixa eu arrumar esse C aqui que não ficou legal não. Aqui, o C é igual a 15. Então vamos à solução aqui do número 1. Vou marcar aqui a solução. Então nós temos que encontrar dois números que dê o sinal, o B com o sinal trocado. Então o B é quantos? 2. Então somados tem que dar menos 2. E o produto tem que ser o coeficiente C. Tem que dar menos 3. Então vamos analisar o seguinte. Eu tenho que encontrar, primeiro eu vou analisar o produto. Porque dois números que somados dê menos 2 tem vários, infinitos. E o produto menos 3 também. Só que nós vamos partir do produto. Olha, tem que achar dois números que vão ser as raízes, x1 vezes x2, que tem que dar um menos 3. Tem que dar um número negativo. Para que dois números multiplicados dê negativo, um deles tem que ser negativo e o outro positivo. Vamos supor que esse primeiro é negativo e o segundo é positivo. Então, na hora que eu multiplicar, vai dar um número negativo. Tá? Então, eu já sei que os números, ou o primeiro vai ser positivo e o segundo vai ser negativo. Nós vamos considerar o primeiro sendo negativo e o segundo positivo, porque o menor vai ser o x1, o maior vai ser o x2. Então, a partir dessa suposição aqui. Bem, como é que eu faço para encontrar esses números que multiplicado de... Vamos esquecer o sinal por enquanto, de 3. Eu pego o número 3, que é o produto, e fatoro ele. O que é fatorar? Pega o número, coloca aqui, faz uma barrinha ali e começa a dividir pelos números primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. São números que é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3 não dá para dividir por 2. Vou para o próximo, que é o 3. Então, vou pegar o 3 e dividir por 3, dá 1.
Chegou em 1 aqui, eu já fatorei. O que é fatorar? Transformar numa multiplicação. Então, vou escrever o 3 através da multiplicação do 1 pelo 3. Então, 3, ele é igual a 1 vezes 3. Eu tenho dois números que multiplicaram e dá 3. Quem que são eles? 1 e o 3. Só que tem que ser negativo. Então, o que vai ser negativo? Ou 1 ou 3. Se 1 for negativo, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Se o 3 for negativo, 1 vezes menos 3 também menos 3 também. Então já descobri os números. Agora tem que descobrir se é o menos 1 ou se é o menos 3. Se o menos é para o 1 ou se é para o 3. Aí eu vou para a soma. Então se eu somar esses dois números tem que ser... Vamos generalizar o seguinte. Ó. Vamos colocar aqui que o x1 é menos 1 e o x2 é igual a 3. Vou somar x1 mais x2. Menos 1 mais 3 dá 2. Deu menos 2? Não. Então eu vou para a próxima. O x1 menos 3 e o x2 igual a 1. x1 mais x2. Menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Opa, achei a soma. Então os valores meus são quem? Menos 3 e mais 1. Então, solução, nós colocamos entre chaves. É um conjunto que tem dois números. São as duas raízes. Menos 3 e 1. Beleza? Agora vamos para o número 2. Bem, aqui nesse número 2, eu tenho que encontrar dois números que deu B com sinal trocado. Então, se é menos 8, vai ter que dar 8. Então, a soma dá 8. E o produto tem que ser o valor do C, que é 15. Então, está aqui, produto 15. Bem, primeiro vamos partir do produto. Eu vou pegar o produto, que é o 15, e vou fatorar ele. É o 15. Começo a dividir por 2, não dá. Por 3 dá para dividir. Dá 5. Por 5 dá 1. E eu terminei a fatoração. Então, a gente tem que achar dois números que multiplicaram de 15. Quem são eles? 1 e o 5. 1 vezes 5. 1 e o 15, aliás. 1 vezes 15 dá 15. E o produto entre o 3 e o 5, que também vai dar 15. 3 vezes 5 dá 15. Então, observe aqui, ó. Que esses números aqui, 1 e o 15. E o 3 e o 5. Só que a soma tem que dar 8. 1 mais 15, a soma dá 16. 3 mais 5, a soma dá 8. Então já encontrei os dois números. Ó. Então x1 vai ser o 3 e o x2 vai ser o 5. O x1 sempre é o menor valor e o x2 sempre o maior valor. Observe aqui, ó, que o produto foi positivo. O produto ser positivo, eu tenho que pegar dois números negativos e multiplicar, vai dar um número positivo. Vou pegar dois números positivos e multiplicar, vai dar um número positivo também. Para a soma dar 8, o que tem que acontecer? Os dois números vão ser positivos, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, não pode acontecer isso. Um ser positivo e o outro negativo. Então, a soma, os dois números têm que ser positivos. Tá? Então, são esses ali. Então, a resposta nossa já está aqui na x1 e x2. Ou eu posso colocar a solução como sendo 3 e 5 entre chaves, que é um conjunto que tem dois elementos. E dessa maneira eu encerro esta aula. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e clique nesse botão aqui à sua direita, faça a inscrição. E nos vemos numa próxima aula. Um abraço do professor Carlos Opelato.